Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Café com Leite Nerd. O eclipse foi com certeza o momento mais marcante de Berserk, sendo o momento mais importante e também mais polêmico de todo o mangá, e sendo também o ponto-chave da história. Mas e se eu dissesse pra vocês que Berserk quase acabou por causa do eclipse? É verdade, galera. O autor da obra, Kentaro Miura, contou sobre isso em entrevista. E nesse vídeo eu quero comentar isso com vocês. Pega sua xícara de café com leite e bora pro vídeo. Muito bem. Podem ir para casa tomar café com leite. E não interfiram na luta. Em entrevista, o Miura estava falando sobre como ele criou alguns personagens importantes para a história de Berserk, principalmente aqueles que participavam do bando do Falcão. E conforme ele fala sobre isso, ele acabou se dirigindo para os eventos do eclipse. Para contextualizar melhor para vocês, vou citar na íntegra a fala do Miura. Eu via meus colegas mangakás amadores da época do colégio como sendo um grupo de homens que agiam por um certo objetivo, e que na história se tornaram mercenários. Fiquei feliz que tudo deu certo, mas como eram capítulos para mostrar o motivo da vingança de Guts, fiquei lamentando ao pensar. Criei tantos personagens bons, mas todos vão morrer de um jeito horrível. Risos. Quando o Miura diz isso, o entrevistador pergunta se ele já tinha o fim desses personagens definido desde o começo. E o Miura responde o seguinte: eu já tinha pensado na história até o eclipse, então não tinha escapatória. E depois disso, o Miura vai contando como ele foi se prolongando no arco Era de Ouro justamente para fazer com que os laços do Guts com os outros personagens fossem fortalecidos, e assim os leitores se convenceriam da fúria dele ao perdê-los no futuro. O entrevistador comenta que o Miura depositou muito carinho nesses personagens que desapareceram no eclipse e pergunta se ele ficou abalado ao desenhar aquelas cenas. O Miura responde da seguinte maneira: como eu tenho carinho por cada um dos personagens, não é bem que eu tenha ficado abalado, mas fiquei deprimido. A popularidade da história caiu muito nessa parte do eclipse. Risos. Houve muitos leitores que gostavam de certos personagens e passaram a me odiar pelo que eu fiz com eles. Meu editor da época disse para eu continuar, mesmo ficando um pouco preocupado com isso. Então com isso nós podemos ver que toda a polêmica do eclipse gerou problemas para o Miura, galera. E, inclusive afetou um pouco o psicológico dele e do editor de Berserk na época. Eu acho que isso é esperado, já que o eclipse foi mesmo repleto de momentos chocantes e eliminou muitos personagens queridos por nós de uma só vez. Eu imagino o vazio que os leitores sentiram naquela época enquanto liam. Eu acredito que muita gente realmente ficou com muita raiva e dropou a história naquele momento. Com isso, nós podemos deduzir que as chances de os eventos do eclipse terem acabado com Berserk naquela época foi real, já que aparentemente a reação negativa dos fãs foi suficiente para preocupar tanto o Miura quanto o seu editor. E as palavras dele aqui dão a entender que ele só continuou com a história naquele momento porque o próprio editor impulsionou. Imaginem vocês se Berserk realmente tivesse acabado naquela época, hein, galera? Quanta coisa boa nós não teríamos perdido. E também o fim extremamente cruel e amargo que a história teria. Acho que temos que agradecer a esse editor aí por ter motivado o Miura a continuar. E era isso que eu queria trazer para vocês nesse vídeo, compartilhando mais um dos relatos do autor da nossa querida obra chamada Berserk. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e também estejam curtindo esses relatos que eu venho trazendo do autor. Eu gostaria que vocês comentassem o que acham sobre tudo isso, e se acham que o eclipse foi um erro ou um acerto do Miura na história. Queria muito saber a opinião de vocês sobre isso. Até a próxima, galera!